Olá, a gente inicia mais um Conexão UFCG. Na apresentação, hoje eu, Suzy Rodrigues e Kenio Alex. A gente hoje conversa, né, com a professora Dalila Castelhano de Vasconcelos. Ela que é psicóloga, doutora em psicologia social e professora do programa de pós-graduação em educação aqui da universidade. A gente conversa hoje sobre o tema os impactos da internet na infância. E a gente queria saber, professora, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. E a gente já começa com uma pergunta, né, que é uma dúvida, acredito que geral, que é a questão da faixa etária. Qual seria a faixa etária ideal para a criança ter acesso à internet? Né? Esse período aí da infância, que a gente tem um período aí entre a primeira infância e até a adolescência, né, a pré-adolescência. Então, a gente queria saber qual seria uma idade ideal. Ok. Primeiramente, obrigada, né? Acho que sempre é uma oportunidade aqui estar dividindo os conhecimentos da psicologia com a sociedade. Aqui se estabelece um canal, né, de comunicação, né? Então, quando a gente pensa na criança utilizando a internet, né, a gente tem primeira questão, né? A criança utilizando a internet ou sendo usada pela internet, né? Recentemente a gente teve, né, toda uma questão falando dessa outra posição da criança sendo usada pela internet, mas agora a gente está aqui falando dessa criança que usa, né? Ocupando essa outra posição. Bem, a gente tem que pensar que a internet é um instrumento, né? E ele pode estar a favor do desenvolvimento infantil e contra o desenvolvimento infantil. Então, se a gente pensa em que idade a criança utiliza, de que especificamente a gente está falando, né? Do que da internet? Porque se a gente pensa nos jogos, é uma coisa, mas se a gente pensa numa escola que tem um tempo para desenvolver dentro da disciplina de robótica, ela é bem-vinda. Entende? Uhum. Então, primeira coisa é no momento de lazer, não é? Uma pesquisa recente realizada no meu doutorado, né? A gente viu que crianças de 2 e 3 anos, elas passam mais tempo brincando em jogos eletrônicos do que de outras formas de brincar. Uhum. E isso porque os pais tentam proteger essa criança da violência urbana. Então, essa criança não tem mais aquilo de brincar na rua, de sair. Então, há uma vulnerabilidade em relação às crianças de uma classe social mais baixa para passar mais tempo em jogos, por exemplo, da internet, do que outras. De uma classe social mais alta. Num ambiente que ofereça perigo, ou seja... físico. E aí esquece que ali também oferece outros perigos. Uhum. Uhum. Exatamente, e era isso que eu ia perguntar, essa questão da exposição a várias questões que estão ali, né? Porque muitas vezes os pais, eles acreditam que a criança está a salvo, digamos assim, naquele ambiente, e muitas vezes não está, né? Isso. Ela está mais exposta. Então, se a gente pensa os perigos dessa criança, não só todos esses perigos realmente assim criminosos, né, que a gente veio até falando muito recentemente aqui na mídia, mas se você pensa numa criança que está em desenvolvimento, pegue aí já desde a primeira infância. Desde a primeira infância, as crianças estão tendo acesso ao conteúdo da internet. E se a gente pega, porque a primeira infância é muito importante, né? Se a gente pensa assim, qual é a letra mais importante do alfabeto? Por quê? Porque ela se repete muito, né? Se a gente pega a primeira infância, por quê? Porque ela é a base, a gente vai se desenvolver e a primeira infância sempre vai estar ali se repetindo ao longo do nosso desenvolvimento. Aí a gente vai construir as bases do nosso desenvolvimento ao longo de toda a nossa infância. Essa infância, se você pega nossos primeiros 10 anos de vida, a gente não vai repetir nunca mais esses 10 anos, mas a gente vai viver com eles durante muito tempo. E nesse período, a gente vai estar desenvolvendo nossas capacidades. Então, por exemplo, se a gente vai desenvolver a capacidade da atenção. Uma criança, um bebê, ela tem uma atenção voluntária? Não, você rapidamente olha para cá, o bebê olha, mas para a gente parar, ler um texto com profundidade, revisar tudo, a gente já tem que ter uma capacidade de atenção, concentração que vai se ampliando ao longo do desenvolvimento, né? Só que, o que acontece? A exposição a telas faz com que a criança
eles são modulados para que prenda a atenção da criança, mas não desenvolva a atenção da criança. Então, são aqueles conteúdos rápidos com diversas estratégias para prender a atenção. E aí, como é muito curto, ela não consegue desenvolver a nível profundo a atenção. E isso já é um impacto imenso no próprio desenvolvimento. Então, é possível que a criança desenvolva aí um déficit de atenção, a gente pode dizer, a partir de acordo com a idade? Ou... Já existem estudos sobre isso? Os estudos mostram que, se a gente for pensar níveis de ansiedade, nível de depressão, né, por questões de exposição na rede, tempos de tela, etc. Se a gente for parar agora para pensar, nós somos mais esquecidos hoje? Sim. Sim. Mas eu parei do nada e comecei a olhar uma rede social. E aí? Então, ocupa determinadas partes da nossa vida que a gente nem se dá conta. Que a gente está dirigindo o quê? Atenção, foco, tempo, né? Então, como as redes sociais, elas entram num misto de informação com lazer, com conhecimento do que está acontecendo na nossa família, entre nossos amigos, a gente se perde. E aí a gente fica com um déficit de atenção, assim, mais no nível socialmente patológico, digamos assim, certo? É diferente de eu dizer que uma pessoa tem o diagnóstico de... Sim. Tem algo que já está tão adoecido na sociedade que a gente tem que pensar realmente em condições de saúde para esta sociedade e não no diagnóstico, sabe? Que para fechar um diagnóstico a gente tem que ter, né, alguns fatores, mas que a gente pode dizer que, e estudos já apontam que isso tem crescido, esse tipo de diagnóstico, e tem uma relação com a utilização de telas, sim. A gente já começa a cruzar esses dados aí. Com relação à comparação com gerações passadas, digamos assim, né? Já é perceptível uma perda de capacidade de aprendizado? Bem, se a gente pega a grande palavra de 2024, né, foi o brain broken, né, cérebro quebrado, que vai dizer que, pela primeira vez, os testes de QI, né, que é um teste que, perante todas as críticas que a gente pode fazer, é um teste que foi historicamente padronizado, tá, para... nível de desenvolvimento de inteligência, etc, tá? Então, para além de todas as críticas que a gente pode fazer ao modelo tão rígido, a gente pode utilizá-lo como referência ao longo do tempo. E pela primeira vez, as gerações atuais, elas têm respondido menos do que as gerações anteriores. Então, isso já indica que a forma que a gente vem aprendendo, ela está modificando, mas talvez ela qualitativamente... por todas essas questões, ela esteja diminuindo. Eu falo muito para os meus alunos que, antigamente, a gente tinha um aluno que tinha vergonha de falar ou não sabia. Ele tinha lido o texto, ele sabia, mas ele não chegava lá e falava. E hoje em dia a gente tem um aluno que ele fala muito, mas ele não leu. Então, eles sabem falar, mas eles não sabem sobre o que falar. Né? E o contrário, né, se a gente for comparar. Então, essa questão dessa leitura profunda, do tempo, do questionamento, do pensamento que vai se desdobrando, a utilização desses conteúdos muito rápidos, da própria inteligência artificial, né, de como a gente utiliza, ela está modulando uma forma que se torna um alerta para a gente aí. Algum perigo, né? Um perigo. A gente pode ver. Falando nessa questão de perigo, né? De que forma os pais podem interferir, né, no diálogo com as crianças, no sentido de explicar, de alertar, né, na questão dos perigos, né, que a gente encontra, que eu digo a gente porque somos todos nós, né? Isso. Primeira coisa, né? Eu não gosto de falar assim numa perspectiva apenas negativa do que é a inteligência artificial, do que são esses instrumentos do nosso tempo. A gente está aqui se utilizando do instrumento, né, do nosso tempo, né? Um podcast, etc. Então, é muito
a favor do desenvolvimento quando a gente utiliza esses instrumentos a favor do desenvolvimento, como a gente está fazendo o meio de comunicação para uma informação chegar a uma determinada população, como, por exemplo, pais, para além dos muros da universidade. Então, é o mesmo instrumento, né, a favor. Em relação a como ajudar as crianças, vai muito depender da faixa etária, né? Mas em qualquer ação que a gente pense numa proteção à criança, sempre vai ser Estado, família, escola. A parceria, né? Sempre uma parceria, né? Então, por exemplo, quando a gente teve a lei de proibição de celulares na escola, ótimo. Isso ajuda muito o desenvolvimento. Foi a favor do nosso desenvolvimento. Quando a gente tem um canal como esse, que a universidade está assumindo a responsabilidade de dizer assim, ó, esse debate existe aqui, mas a gente pode trazer ele um pouquinho. A gente também está cumprindo um papel social importante. Quando o professor trabalha isso em sala também, a gente tem livros que podem fazer uma aproximação. Eu gosto muito dos livros, né, de literatura infantil, para trabalhar, por exemplo, na primeira infância, que a gente pode aproximar do problema sem necessariamente expor a criança aquilo, como a função da arte, né? Sim, a gente pode trabalhar diversos conteúdos sem necessariamente vivenciá-los. Então, a arte a favor também disso. Então, com atenção à criança, a gente consegue proteger. Ela está utilizando para quê aquilo? A partir de quando? Certo? Menos tempo de tela, ótimo. Mas a gente tem que pensar, quando ela não está na tela, ela está fazendo o quê? Porque às vezes ela está com outro coleguinha usando a tela do outro coleguinha. É verdade. Você às vezes, não, meus filhos estão brincando lá embaixo. Quando vai ver, cada um está no seu celular. Não, eles estão no celular. Tem muito essa questão da influência, né? Do colega, dos amiguinhos. Muito, né? Dos desafios, né? A gente tem que pensar que a fase da infância é uma fase que a gente também está aprendendo a desenvolver laços sociais. É a primeira vez que a gente vai desenvolver uma amizade, né? Que é uma função social importantíssima. Então, quando a gente bota essa criança, ou essa criança fica na tela, ela perde a capacidade de desenvolver a estabilidade, né? Então, a tela, ela impede que a gente desenvolva algumas habilidades, né? Sempre houve bullying, né? Mas agora ao cyberbullying, que é a sua versão online, que aí ela alcança, né, uma proporção gigantesca porque envolve a sociedade toda. Quais são os sinais que os pais têm que observar para evitar que isso atinja seus filhos? Bem, qualquer violência é a mudança abrupta de comportamento. Como psicólogo eu digo, qualquer mudança abrupta no comportamento, seja, às vezes a gente pensa assim, né? Meu filho tá ficando mais retraído, certo? Mas às vezes uma maior exposição também. Há uma mudança de comportamento. Então, é ficar atento para as mudanças de comportamento. E veja, o cyberbullying, ele não é praticado por um indivíduo totalmente externo à vida real daquela criança. Ela começa em um ambiente real, entende? Começa o que eu digo assim, existem as pessoas no convívio que vão atacar ali, anonimamente ou não. O grande dificultador do cyberbullying é a autoria, né? Que no bullying da escola é mais facilmente identificável. Já no cyberbullying, às vezes a gente usa nicknames, etc., que vão burlar isso, né? Então, isso dificulta uma ação de melhor manejo, né? Mas se a gente pensa numa questão mais ampla, uma vez já sendo vítima, mudança de comportamento. E uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção também é para os pais terem uma preocupação, pais, educadores, sociedade, não apenas com a vítima, mas com quem pratica. Será que meu filho, ele não tô vendo que ele é a vítima, mas será que ele também não está sendo quem fala? Sim. Porque a gente fala muito do pai com a responsabilidade de proteger, né? Mas a gente também tem que proteger o filho de fazer. Sim. Né? Então, é uma coisa que eu chamo a atenção para os pais perceberem como é que meu filho se expressa, tá? Porque a gente é agressivo,
Como é que a gente está canalizando todas as nossas insatisfações com a vida, né? Porque às vezes uma criança pode canalizar dessa forma. Entende? Sim. Então, o diálogo No caso do constante, agressor, você está falando. No caso do agressor. Para o bullying ocorrer, a gente diz que existem 3 atores principais. O agressor, a vítima e a plateia. Para o cyberbullying, a gente também pode fazer essa adaptação. Porque a plateia está ali. Há uma exposição ali. Entende? E, às vezes, há também a própria manipulação em produzir conteúdo e expor, né, aquilo ali. Né? Vocês já viram, né? Quando a pessoa ameaça expor um conteúdo. Sim. Que é o quê? Mostrar. Né? Então, a questão do bullying, a gente só pode pensar em bullying e em cyberbullying se tiver plateia. Senão é um outro tipo de violência. Isso com consequências terríveis, né? Em alguns casos, né? Chegando até a suicídio, coisa e tal. Sim. E impacta em outras questões, né? Se a gente pensa que no cyberbullying, por exemplo, o nosso podcast vai ficar gravado. Que bom, as pessoas vão poder acessar. Imagina o cyberbullying. Uma vez colocado na rede, para retirar é muito difícil. Muito difícil. Tem até aquele ditado, né, que a internet não esquece, né? É verdade. Pro bem e pro mal, né? É mesmo. Então, se a gente pensa no bullying numa escola, aconteceu o fato, temporalmente o fato passa. As marcas ficam, as histórias ficam, tudo, né? Não estou minimizando. Mas em relação ao cyberbullying, aonde foi, a gente perde o controle até da própria ação. Então, ela é mais problemática nesse sentido. Porque a própria ação ela é perpetrada, repetida, temporalmente. E quais seriam as ações que os pais poderiam fazer, né? Para, pelo menos, minimizar, né, esse perigo de acontecer com seus filhos? Se é que a gente pode haver isso, né? Porque é um ambiente que é complicado, né? Ter esse além controle. De observar os sinais. Recentemente a gente teve, né, aquela discussão de todas as violência na escola. Sim. E o que é que a gente tem que fazer para isso, e nós psicólogos fomos convocados para falar disso, e as pessoas defendiam armamento, não, a gente tem que proteger fisicamente, ter instrumentos físicos para proteger fisicamente essa escola. Em relação a tudo isso, a psicologia ela vai trabalhar mais numa perspectiva de o que mais protege o indivíduo é a construção de um ego forte, de uma relação pautada na confiança. Se uma criança estabelece uma comunicação de que, quando ela tem dúvida, a quem ela recorre, isso ao longo do tempo vai existir. Então, se ao longo do tempo eu recorri aos meus pais, ou aos amigos dos meus pais, à minha família, aos meus amigos, e eu não faço esse desdobramento apenas para a internet, isso é protetivo. Então, a proteção, ela não vem assim, ela não é assim de fora para dentro. O que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, não, você pode monitorar o horário, poderia chegar muito bem aqui e dizer assim, não, você pode estabelecer horários fixos, mas assim, cada caso vai ser um caso. Né? Existem pais que trabalham fora, existem pessoas que podem ter um contato maior ou menor, um tempo de qualidade maior ou menor com o filho, mas o que a psicologia sempre vai defender é a confiança no diálogo. Quem a criança procura? A professora é procurada? A mãe é procurada? O pai é procurado? São os vínculos, né? São os vínculos que protegem. Isso quando os pais, obviamente, são os protetores da criança, né? Porque a gente também tem outros desdobramentos, né? Mas em relação à internet, como é que eu posso? Monitoramento. Se eu amo, eu sei o que minha filha está fazendo. Né? Quem ama não se preocupa, quem ama não dedica tempo. Então, o amor é protetivo. Tem um autor da psicanálise que chama Winnicott, e ele é perguntado assim, quem é a melhor pessoa para cuidar de um bebê? Ele diz assim, aquela pessoa que se apresenta como mais disponível para cuidar. Isso é atemporal.
Porque um dia o perigo é a internet, outro dia foi na rua, outro dia era uma boate que o adolescente vai oferecer tal coisa. Vai estar ali à disposição, mas está aberto para dizer sim ou não, vai depender desse interno, entende? Entendi. Sem desconsiderar todos esses fatores que eu falo, né? Da sociedade mais ampla, do papel do Estado, do papel da escola, entende? Mas o diálogo, se a gente pensa nos pais, como é que eles podem proteger, é não ter rupturas. Ter um diálogo aberto e contínuo. A psicologia diz que dentro dos estilos parentais, os estilos e as formas de ser pai e mãe, o melhor para o desenvolvimento é o estilo democrático. Aquele que não tem regras rígidas, porém tem regras. Aquele que dialoga e pode dizer assim, não, ok, então você já pode fazer isso sozinho, ok, então eu vou permitir tal coisa. E aí vai ampliando as possibilidades do desenvolvimento. Então, o mais protetivo para o desenvolvimento é atenção e diálogo. Em relação a essa questão do consumo, né, na internet pelas crianças, né, nessa faixa etária aí que a gente está tratando, tem várias questões aí dentro. Tem a questão da adultização, né, também, né, exposição a filtros, né, a gente vê várias crianças já muito novinhas com redes sociais, né, então, como é que você poderia falar, né, a respeito dos impactos, né, do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento geral da criança nesse sentido? Bem, a exposição, se a gente pensa no que foi a história da propaganda, do que foi como a gente foi regulamentando a questão da exposição da criança às telas quando a tela era a televisão. Sim. Né? Então, a gente tinha programas que tinham uma hora para começar e para terminar, um intervalo, e ali tinham propagandas. Como é que essas propagandas eram? Ocorreu uma mudança significativa dentro da forma que as propagandas eram direcionadas para crianças. E também de propagandas que eram direcionadas teoricamente para adultos, mas que eles já tinham artimanhas ali para ir prendendo o quê? Um futuro consumidor sendo a criança. Isso dentro da televisão, a gente foi a passos, assim, a gente não chegou num nível de excelência, mas a gente teve formas de controle, né? Coisa que na internet ainda está muito vulnerável, né? Então, facilmente uma criança, ela começa a assistir um vídeo que se direciona para outro, que se direciona para outro, que mostra algo, e se você não tiver cuidado, ela chega até a comprar. Né? A gente vê muitos casos, né? Uma questão que está, inclusive, me preocupando é quando a gente vê, por exemplo, esses jogos de azar. Qual é o personagem? Um tigrinho. Uma imagem totalmente infantil. Super colorido. Super colorido. Enche né? os olhos, né, da criança. Então, antigamente a gente teve uma propaganda de cerveja que tinha acho que era um caranguejo, aí as pessoas, não pode, tá acontecendo isso da gente trazer a criança para um futuro consumidor de álcool, certo? E agora com os jogos de azar? Os jogos de azar estão sendo um problema gravíssimo, né, na nossa sociedade atual. E as crianças, elas estão sendo, de uma certa forma... Seduzidas por esses engendramentos, né? Que personagens são esses, etc. Então, assim, tá tendo já um impacto atual disso e já teve essa regulamentação em relação às escolas, mas em relação à proteção do dia a dia, ela tem que ocorrer de forma, assim, o que é que tá assistindo, fiscalizar e encaminhar. Quanto menos exposição a determinados tipos de conteúdo, melhor, né? Obviamente, né? Mas é sempre essa relação, né? De confiança, né? Permitir, acompanhar porque no diálogo eu posso dizer, eu posso argumentar. E no diálogo eu vou ser ouvida. Dentro desses perigos, né, que rondam aí as crianças, né, eu acho que um dos mais graves são os predadores sexuais, né, digamos assim. Como educar as crianças para que elas identifiquem e evitem, né, esse tipo de contato e até avisem os pais? Vejam,
eu vou avisar para meu pai se foi o meu pai? Essa questão é bem delicada. Primeira coisa, por que eu tô querendo chamar a atenção disso? Que a maioria das vítimas de abuso sexual infantil são as vítimas, quem foram os algozes foram seus pais, homens biológicos. Tá? Então, primeira coisa, a gente fala assim, do pedófilo, da internet, né? Não, mas a gente precisa dizer que o maior perigo ainda é em casa. Em casa. Tá? Mas, considerando que não é esse, né? Vamos para o segundo. Como é que eu vou... Com a inteligência artificial e com tudo isso, agora que a gente está nesse momento de mudança, né? A gente vai ver que uma pessoa, um adulto, pode se passar por uma criança e conversar como se criança fosse. E ter toda uma sedução e tudo. Veja, nós somos, enquanto sujeito criança, vulnerável a sermos seduzidas. O próprio adulto, né? Imagina a criança. O próprio adulto, imagina a criança, né? Como é que eu vou proteger? Educação. Educação. Olha como a gente vai e volta. Toda problemática parece que volta para a mesma questão. Se aquilo ali está acontecendo, durante quanto tempo está acontecendo? Porque às vezes a coisa se estendeu muito tempo, os pais não se deram conta. Não é? Como a gente já viu casos, né, muito graves, né, que teve desfechos terríveis. Mas durante quanto tempo aquilo ali? É minha responsabilidade. A criança não tem autonomia. Quem responde por uma criança não é uma criança, né? Ela está se desenvolvendo. O cérebro dela não tem condições de responder. Quando a gente fala de nós somos seduzidos, ok, mas a criança não tem um aparato emocional, cerebral, psíquico, emocional para lidar. Não tem discernimento, né? Não tem. Então, como é que a gente pode lidar? Sabe como é que a gente pode lidar? Evitar o uso dessa internet tão aberta, né? Que faz com que você vá... você tem um determinado interesse, ele vai oferecendo coisas de acordo com aquele interesse. Sim. Mas veja, esses interesses, eles são modulados pelo nosso nível educacional. A forma que eu procuro conteúdo faz com que esse conteúdo venha também respondido nesse nível, entende? Então, se eu monitoro a forma que o que é que está sendo consumido, eu já estou protegendo. Se eu monitoro o tempo, eu também estou protegendo. Ou seja, criar, digamos assim, obstáculos para esse tipo de conteúdo de uma forma, digamos assim, constante, permanente. É isso? Atenção, criança, para se desenvolver de uma forma sadia, ela precisa de atenção. Você pode não dar e ter todo um diálogo com o seu filho de não dar isso aqui para ele, o celular para ele. Mas ele, na escola ou no dever que faz, ou lá no prédio embaixo, ele vai ter acesso. Não tem como não ter acesso. Entende? E às vezes uma pessoa que nem está participando desses desafios aí que a gente ouve falar, só pelo contato com a amiguinha que tá, já se torna vítima. Entende? Então, a forma qual o vocabulário que minha filha tá usando, meu filho tá usando? Poxa, essa palavra eu não conhecia. Não foi nos contextos muito daqui de casa, não, né? Foi dali. Então, é a atenção. O que protege o desenvolvimento da criança é a atenção. Observar, né? O comportamento. Tem que observar. Tá em contato com a escola. Ela apresentou isso. Teve alguma coisa na escola que pudesse levar? Não, mãe, não teve isso. E aí a gente vai monitorando. Muitas vezes a criança fala, né? A criança, essa questão do celular, por exemplo, né? Que a proibição, existe a proibição, que é uma coisa mais recente, mas tem escolas que ainda permitem, né? Vamos dizer, para fins acadêmicos, né? Lá de aprendizagem. Por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos. Até o ano passado, ela estava no primeiro ano do educação fundamental, né? Do ensino fundamental. Tinha coleguinhas dela levando celular, né? Levam o celular para a aula
E o pessoal, ela mesma chegava em casa contando, mas mamãe, por que fulana tem e eu não posso ter, né? Por que que ela usa para aquele, nem sempre era para aquele, vamos dizer, o intervalo podia usar. Então, assim, a gente, é difícil até de controlar essa questão, né? Justo, por isso que a gente não pode sobrecarregar um único ator nessa responsabilidade. Uhum. O instrumento está aí. Os pais são atores que protegem essa criança, mas o Estado também é, a escola também é, o desconhecido também é, aquele que não tem filho também é. Entendem? Porque se a gente oferece um produto e eu não tô ligando se esse produto tá chegando ou não, como esses influenciadores que dizem assim, não, eu só faço a propaganda. Mas você faz a propaganda, essa propaganda chega a quem? É uma responsabilidade individual também. Então, quando a gente se coloca na sociedade como cidadão responsável, né, pelas nossas ações, a proteção da infância é de toda a sociedade. Né? Então, a atenção para dizer assim, essa criança está aqui. Mas por que essa criança está aqui? Entende? Na internet, por que essa criança está aqui, neste ambiente, assistindo isso? Né? Então, é uma responsabilidade de todos. E a gente só pode perceber que a criança está ali se a gente estiver atento. De que forma a gente pode, digamos assim, controlar sem cair na rigidez, né? Sem ser uma coisa ortodoxa, sem a questão da proibição, né? Existem alguns nãos que são mais inegociáveis, não é verdade? Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, não, você tem que escovar os dentes todos os dias, por mais que a criança vai ter que escovar, né? E aí, se a gente entra para a questão da internet e a gente sabe, a gente já reconheceu que naquele consumo está indo para um lado que não, mamãe permite isso, mas você está assistindo aquilo. Por que não? A forma que você vai dizer o não para a criança vai mudar só um pouquinho ao longo desse desenvolvimento. O que é um não para uma criança de 4 anos é diferente para o 7, é diferente para o 12. E aí os argumentos, eles vão ser adaptados para isso. Então, eu também sou mãe, eu converso com a minha filha até ver que ela ficou convencida de que aquele não era importante para ela. Então, uma frase que eu sempre falo é assim, mamãe protege. Né? Ela tem 4 anos. Mamãe protege. Então, isso aqui, mamãe não deixa, porque mamãe tem que lhe proteger. A justificativa. A justificativa. Então, toda regra, a gente estabelece, mas a gente também tem que justificar para a criança. Porque senão é só mais uma regra. E a gente não vai ter ali, a gente não vai estar construindo o diálogo, que é o mais protetivo. Ou seja, é um não contextualizado. Sempre contextualizar o não. E também acolher a raiva. Eu sei, minha filha, você gostaria muito, né, de estar assistindo isso, porque é engraçado, né? Mas isso não faz bem. Depois, fica com dodói, a depender da faixa etária, né? E aí vai desenvolvendo, sabe? Agora mesmo a gente eu com a outra professora, a professora Emeline Lemos, escrevendo um livro sobre como esse consumo pela internet chega e como a mãe lida com isso. Então, a gente pegou esse contexto tudo e transformou numa historinha para que as mães, ao lerem, já possam estabelecer aquela conversa a partir do livro. Dos canais, né, que você falou, né? A questão da arte para a educação. Como um canal. Literatura. Bacana. Mas é uma questão, Kênio. É isso, a gente tem muita questão aqui, mas aí já são subtemas que recaem em cima do tema maior, né? Que é a questão dos impactos, que a gente sabe que tem as coisas boas e as coisas ruins. Acho que a gente falou mais das coisas ruins, dos perigos. Bem, o que eu queria então pontuar em relação, já que a gente falou tanta coisa ruim, é assim, como todo novo instrumento que surge na humanidade, a gente tende a se assustar com as possibilidades de uso. E a internet é mais um da nossa era, né? Então, se a gente a utiliza de forma responsável, ele amplia as possibilidades do desenvolvimento. Quanto acesso eu não tenho hoje a músicas
eu quero botar isso aqui. Verdade. Não, deixa eu pegar aquele vídeo e mostrar. Então, assim, há uma potência muito positiva para o desenvolvimento e que a gente pode utilizar a favor desse desenvolvimento. Então, eu quero fazer uma amostra de uma determinada cultura. Eu pesquiso na internet e rapidamente busco aqueles artefatos, tenho ideias, né? Então, tudo isso está a favor do desenvolvimento e a gente deve e pode usar. Como esse próprio canal aqui, que se a gente pensa, desde quando existe? Há 10 anos atrás não existia, entende? Então, para a própria infância, a internet, ela também pode ser um instrumento protetivo. Agora, como a gente está falando de um ser em desenvolvimento que não tem autonomia para utilizar quase que nenhum instrumento. Porque se você for pensar, um lápis, um giz, uma caneta é um instrumento. Mas lá no meio físico eu posso escrever um bullying, né? É um instrumento. Agora a gente está falando do cyberbullying. Então, são instrumentos que eu vou utilizar para o bem ou para o mal, a favor ou contra o desenvolvimento, a partir das minhas potencialidades. E quem está favorecendo essas potencialidades é toda essa rede social que a gente faz parte. Os pais, os avós, os irmãos, com quem a gente está trocando, né? Os tios, ou quando essa criança vai em um determinado ambiente para comprar algo, para consumir algo, né? Tudo isso é aprendizado no desenvolvimento, né? E isso é o que vai favorecer que esse novo instrumento seja agora utilizado mais a favor do desenvolvimento. Então, mesmo, a gente pode dizer assim, que mesmo no iniciozinho ali de uma primeira infância, é possível a gente encontrar benefícios na utilização. Veja. Porque os especialistas falam muito que não é recomendável, né? Não é recomendado enquanto a criança consumindo, né? Então, mas quantas mães não estão melhor instruídas porque passaram a pesquisar coisas na internet? Verdade. Entende? Então, a mãe, hoje, ela tem grupos de WhatsApp. Elas compram, vendem, elas tiram dúvidas. Quando elas vão agora no pediatra, elas já chegam com conhecimento totalmente diferente. Esse conhecimento é protetivo da infância. Entende? Não é protetivo eu dar o celular para a criança se distrair. Não, isso não é protetivo. Tipo, ele tá quieto, tá em casa, então tá bom demais. Tá bom demais. Não, isso é. não tá legal. Isso não é protetivo. Por todas essas questões que eu falei. Agora, então, na primeiríssima infância, 0 a 2 anos, é o zero. É o mais perto do zero possível. Certo? Porque, gente, há um viés de classe que eu sempre retomo, certo? Essa mãe que tá fazendo as coisas e tal, e ela precisa... Questão do tempo, né? Às vezes dá ali pra resolver uma coisa, evitar um risco físico do filho, entendeu? É uma relação ali de custo-benefício daquele momento. E ao longo do tempo, vai sendo introduzida essa ferramenta para lazer, né? Se a gente pensa, os nossos lazeres, eles são todos muito constitutivos para o nosso, né? Não são lazer pelo lazer. Então, a gente também não pode ser tão assim... Então, eu não sou assim tão rigorosa em relação a isso. Né? Ortodoxa. Então, assim, um pouco, com assistência, com atenção, é permitido. Agora, eu tenho que já ir instrumentalizando a criança a utilizar aquele instrumento a seu benefício. E se eu possibilito que essa criança corra, se desenvolva, saiba desenvolver laços afetivos, amizades, vivencie a criança, vivencie o corpo. Porque o que é isso aqui? Eu não estou vivenciando o meu corpo, as funcionalidades do meu corpo, o desenvolvimento do meu corpo. Entende? Então, se dentro disso tudo há um momento para isso, é um momento. Temos que reduzir esses momentos. É só isso. Se a gente fala em questão de idade, é a última pergunta por conta do tempo. Mas que idade a gente poderia falar que uma criança poderia ter acesso a, por exemplo, uma rede social? Que a gente diz assim, é uma idade ideal, se é que a gente pode falar em idade ideal, né? Porque ela vai ser exposta na escola, né? A questão dos coleguinhas. Tem também a cobrança, né? Tem as coleguinhas que já têm e eu não tenho por quê. Exatamente. Porque naquela história, você não é todo mundo. Exatamente. Porque assim... É difícil. Se a gente... É aquele negócio, você quer que eu responda como psicóloga, eu vou responder que seria ideal que não tivesse em relação à questão de que expõe, e essa exposição, ela tem desdobramentos
interpretações infinitas. A gente não dá conta do que a gente publica. Mas ao publicar, um adulto, ele tem uma autonomia ali do que publica e do que não. Então, a nossa escolha do que publicar, a partir de 18 anos, é uma. De uma criança é outra. Ela pode efetivamente escolher com autonomia o que publicar. Eu acho que é uma questão muito, muito delicada, sabe? E dizer assim, mas realmente os adolescentes estão tendo. E minha filha adolescente não está tendo. Ela está fora... Aí vai para as questões contextuais. Será que esse diálogo está permitindo mais que tenha uma publicação assistida? E aqueles pais estão assistindo, estão trocando, estão vendo que as mensagens que estão sendo geradas... Uma conta que todos tenham acesso. Uma conta que todos tenham acesso, né? Então, isso aí é o desenvolvimento com proteção. Né? Está sendo ali, está sendo assistido. Agora... quando a gente passa, né, certo, mas esses pais, eles estão vendo que tal tipo de vídeo tem mais visualização, tal tipo não, aí começa a monetarização, aí, Isso. Entende? Pode dobrar para um caminho muito perigoso, mas em relação, assim, o que meu filho está fazendo, eu estou ciente, eu sei dos perigos que eles estão correndo, a rede é fechada, entende? Então, são decisões muito contextuais e de cada pai, de grupos de guetos mesmo, né? De adolescentes, do que aquilo ali é mais importante ou não. Hoje em dia, a gente até tem muitos adolescentes que preferem não publicar nada. Né? Então, a gente está vivendo um momento de muitas mudanças, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, mas dentro desse diálogo dos contextos. Atenção sempre. Atenção sempre. Okay. É isso, professora. A gente Obrigado. agradece aqui sua presença no nosso programa. E aí a gente espera também entrar em outros debates, né? Com esses subtemas que são tão importantes, né? Dentro dessa temática maior. Ok, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei que às vezes a sociedade elas tem uma ânsia de dizer assim, não, a partir de tal idade é indicado. E a psicologia científica mesmo, a gente não trabalha assim com as coisas tão fechadas. A gente só vai dizer assim, olha, o mais protetivo é isso. Então, dentro disso aqui, vamos analisar esse contexto. Então, a atenção, como a gente fechou aqui, é o nosso grande foco protetivo da infância. Okay. Muito obrigada. A gente encerra mais um Conexão UFCG e até a próxima.